Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo, Senhor Cacau, nosso encontro semanal, sexta-feira, sexta-feira, 11 horas da manhã aqui no YouTube do Bibotalk. Isso aí, mais uma sexta-feira, respondendo perguntas que vocês mandaram no Instagram do Bibo, aqui nos comentários ou em qualquer lugar onde a gente possa ver, como sinal de fumaça, cartas trazidas por Exato. pombos correio, coisas desse Oh, tipo, assim. muito bom, muito bom. Gente, olha só, então já passa pra galera que toda sexta-feira tem o BT Papo aqui, eu e o Cacau respondendo alguma pergunta. E assim, gente, muitas perguntas surgem lá no Instagram, a maioria eu respondo por lá, outras a gente traz pra cá. E tem também o arroba do Cacau, tá aí, ó, arroba Cacau P. Marques. Você pode segui-lo, tá bom? A gente Segui-lo. aprendeu como fazer isso agora, colocar uma coisa Exato, escrita agora ficou aqui, ó, professional, embaixo tá? do nome. Tá profissional o negócio aqui. E aí você pode fazer pergunta pro Cacau também lá no Instagram dele, que a gente Pode. traz também pra cá as dúvidas. Na eventualidade de eu abrir uma caixinha de perguntas, você pode perguntar por lá. Exato, então aproveita. Se ele abrir, aproveita. Sua pergunta sobre espiritualidade, As pastorado. perguntas as perguntas boas vêm pra cá, as médias a gente responde lá, as ruins Isso. a gente ignora, brincadeira. Mas é isso mesmo, tem muita pergunta ruim, verdade seja Não, dita. mas tem umas que a gente nem dá tempo, não vê Ó, não, vamos direito. lá, tem algumas categorias de perguntas aqui. Quem fala é um especialista em caixinha de Instagram, tá? Não em Exatamente. responder, mas em receber pergunta. Tem perguntas boas, assim, perguntas boas, são da vida, são fáceis de responder de certa forma e tal. Tem perguntas que são difíceis, que a gente não sabe responder, tirando o Guilherme Nunes, que sabe responder todas, mas tem perguntas que a gente não sabe responder e tem pergunta que é muito ruim, tipo assim, muito ruim. E aí, só que é o seguinte, a pergunta ruim tu tem que ter um certo discernimento. Cara, isso aqui é ruim mesmo ou o cara tá fazendo uma piada? Porque uma vez eu levei na piada e era sério. Então, hoje em dia, eu nem dou Qual mais moral. qual foi a pior pergunta que você já recebeu, Bill? Ai, cara, eu não lembro. Mas assim, geralmente é pergunta dos pode ou não pode, entendeu? Cara, tinha práticas de igreja neopentecostal que eu nem sabia que existiam, entendeu? Ah, Uhum. pode levar isso, aquilo para a igreja, o que que você acha? Eu fui ver era uma prática de uma igreja neopentecostal, de orar, não sei o que lá da roupa, sabe? Umas paradas meio assim. Então, cara, daí hoje em dia eu não sei se a pessoa tá zoando ou falando sério, porque tem coisas assustadoras. Mas, cara, a pior pergunta eu não lembro mesmo. Mas vamos lá, Tá vamos bom. falar de pergunta boa, pergunta boa. Tem aqui uma Boa. pergunta que tem a ver, inclusive, com espiritualidade, Cacau, que é o nosso. Temos um módulo inteiro de espiritualidade na EBT, na Escola Bibotalk de Teologia, que você dá aula Uhum. lá. Temos vários podcasts, né, gratuitos sobre espiritualidade, antes que você nos chame de mercenário, que a gente só quer ficar vendendo o curso. Não, temos podcasts semanais, senhor Cacau, aqui, gratuitos, de alta qualidade. Aqui, ó, toda Olha aí. terça-feira tem conteúdo de qualidade aqui, gratuito, fora esse BT Papo, que também é gratuito, tá bom? E se você quiser estudar com a gente, aí é uma mensalidade, uma assinatura, bem show de bola, e tem uma aula inteirinha lá, um módulo inteirinho de espiritualidade com o Cacau. Mas vamos lá. Mas que a A, a, gente hum, aqui é uma coisa extra até, né, porque essa questão especificamente acho que a gente não aborda lá, né. não, a Então, gente não abordou esse tema. é. Cara, eu acho que naquele bate-papo que a gente tem, porque é legal do módulo da IBT, que tem o professor dando aula, de repente aparece um podcast comigo lá no meio. A gente conversou algo parecido, acho que naquele nosso papo. Eu tenho uma leve impressão, tá? Uhum. Vamos lá. Pequei e sinto que minha oração de arrependimento é inválida, por ficar caindo no mesmo pecado. O que fazer? Aquela clássica, Cacau. Eu caio sempre no mesmo pecado, eu tenho o meu pecado de estimação. É basicamente isso, né? Uhum. Eu caio constantemente no mesmo erro, e aí eu estou orando e sinto que o céu é de bronze, aleluia, que a oração não passa. Mas aqui temos um dilema, de uma jovem que tem esse, né, esse sentimento de, cara, minha oração, eu sinto que ela é inválida, porque, poxa, eu vou lá, oro, Deus, eu até choro, aqui já estou, né, teatralizando, e vou lá, passo um tempo, ao fim, e caio no mesmo erro. O que que eu faço? Me ajuda, o que fazer? Muito bem. Muito Eu bem, acho que essas coisas estão relacionadas, viu. olha Claro que só. para isso a gente teria Uhum, que ter uma conversa um pouco mais, né, extensa, que não é o caso aqui. exato. Mas eu acho que essas coisas estão relacionadas entre achar que a oração não é válida e cair sempre no mesmo pecado. E a impressão que você tem de que porque você cai sempre no mesmo pecado, a oração não é válida, talvez seja o contrário. Por você não acreditar muito no perdão de Deus, você cai sempre no mesmo pecado.
Por Olha. quê? A Bíblia fala que a lei, ela não é capaz de produzir a vida, né? Uhum. Então, ainda que ela tenha, não é? Ela seja também uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus para a humanidade, e os mandamentos são coisas boas, e conduziam o povo, ajudavam o povo na santidade e tal. No final das contas, né, a vida que a gente tem no Espírito, ela frutifica, é da graça e não da lei. E às vezes a gente, tendo um relacionamento com Deus em que a gente não compreende plenamente esse perdão que Deus nos oferece, é quase como se a gente sempre tivesse em dívida em relação à lei, está sempre correndo atrás dela, ao invés de nós estarmos desfrutando um relacionamento com o Deus que já nos perdoou. Então, essa é uma parte da resposta, né? Então, eu acredito que, baseando naquilo que o apóstolo Paulo escreve sobre o que o Paulo, né? Olha, eu, íntimo do rapaz. O Paulinho. Paulinho de Tarso. Aquilo que o apóstolo Paulo escreve sobre, né, essa nova vida na graça de Deus e no perdão que a gente tem com Deus, eu acredito que, primeiro, a gente deve lembrar que é Deus que nos encaminha na santidade, é Deus que nos abençoa, é nele que nós frutificamos, é em Cristo que nós frutificamos. Então, perdão sempre tem, perdão sempre tem. A eficácia da sua oração de perdão não está em jogo, ela continua sendo eficaz. E é isso que você precisa entender. A partir de um Deus que não está o tempo todo bicudo com você, esperando você vir pedir perdão, mas um Deus que te perdoa e que quer continuar caminhando, ele não quer simplesmente ficar avaliando se você está certo ou se está errado, mas ele quer caminhar com você para uma vida plena. Isso já deve mudar um pouquinho a sua mentalidade para que você viva uma vida de mais santidade, tá? Então esse é um ponto da resposta. Certo, Bibo? O que você acha? Estamos num caminho... Não, quem sou eu para dizer se você está ou não no Ah, caminho? ok. Cara, eu Então, concordo, assino embaixo, assim, acho que esse é um primeiro ponto, acho que tá colocando muito peso sobre a oração em si, né, sobre o uhum, ato de orar sobre. E acho que daí você tá colocando o peso no lugar errado, né, para usar essa uhum, analogia, assim. é, A minha oração de arrependimento é inválida, né, assim, tipo, eu caio, como você disse, eu caio porque a minha oração tá errada. Não é. existe oração errada, né. A confiança não é no valor da oração, né? Uhum, Mas é no uhum. objeto da oração, né? No alvo da oração, né? É Exatamente. ele que Então perdoa, né? exatamente. Aí acho que a gente tá ajustando essa primeira compreensão que talvez, É, né, a jovem tenha essa compreensão errada de, né, isso. até de obras, oração como obras, e eu É, oro aqui e tal, e aí eu vou, poxa, é como se eu falasse as palavras certas, se eu confessasse da maneira certa, se eu chorasse da maneira certa, cara, no outro uhum, dia não vai acontecer de novo, ou na outra semana e por aí vai. é. E isso é uma coisa que eu trago por reflexão bíblica, mas sabe por experiência própria também, né? Na minha luta contra o pecado, eu sempre tive mais vitórias quanto mais consciente eu estava do perdão de Deus, e não quanto mais consciente eu estava da rigidez de Deus, né? Isso é uma coisa que às vezes é contraintuitiva para nós, mas é muito verdadeira. Por saber que Deus está me acompanhando, Deus não é o seu professor de matemática, que estava Uhum. sempre te dando nota baixa e você nunca conseguia chegar no padrão da nota azul com ele. Ele é muito mais como seu pai te ensinando a andar de bicicleta. Cada vez que você Uau. cai, ele lamenta, entendeu? Ele não tá pensando, puxa, não aprendeu nada. Pelo contrário, o objetivo de Deus é que você cada vez mais esteja capaz nessa sua condução. Então, essa imagem de um pai te ajudando a andar de bicicleta, quando você cai, ele não sente que você é menor que ele, né? Ele Uhum. fala, não, vamos lá, de novo, eu vou te ajudar de novo e tal. É. E essa, E essa assim, caminhada aí. os pais costumam perder a paciência com os filhos, é normal. Eu sou Uhum. pai de 2 e eu gostaria de nunca ter berrado com a Milena. E eu sei que é berrar errado, eu já sei, gente, não precisa, o psicólogo não precisa comentar aí, não se berra com criança. Eu sei, nem bater É, em criança, né? Chineladinha, não é. é? Eu sei, eu tô ligado disso tudo. Mas eu sou um ser humano falho, e eu já berrei com a Milena, por exemplo. Com o Kalel, Uhum. a gente ainda releva um pouco mais, que é menor, mas a Milena, com 8 anos, então assim, eu já perdi, né? A minha esposa já perdeu, então acontece, infelizmente, nas famílias normais acontece.
Então, assim, e aí, e talvez você tenha até uma experiência parecida com o pai. Quero deixar bem claro que não é o modus operandi meu e da Xanda berrarmos com a Milena, ok? Nós somos, inclusive ela fala que nós somos pais muito legais, né? Então, assim, mas a gente, né, tem casos que a gente já perdeu a paciência com ela e berrou. E a gente pode levar isso, né, para uma relação, tipo assim, pô, de novo, né? Daí a gente imagina Deus assim, olhando para nós. Pô, de novo, Maria Eduarda. Não é Maria Eduarda o nome da moça aqui, tá, gente? Aqui, não sei, Maria Eduarda fica legal numa encenação. Pô, Maria Eduarda, é um nome sonoro, artisticamente falando, né? Isso. De novo, Maria Eduarda. Caraca, quantas vezes, Maria Eduarda? Eu vou ter que falar pra... Não, gente, sabe? Agora, Cacau... Você é assim mesmo, ainda tem essa, né? Imagina Deus falando, você é assim mesmo, né? Exato. Cara, não, isso, cara, esse negócio de identidade, não, isso a gente tem que cuidar demais quando a gente briga com os filhos e tal, enfim, quando a gente perde estribeira, que se a gente perder demais estribeira, cara, você dá uma traumatizada na galera aí, né? Porque, tipo, a criança, pô, eu sou isso, então. Você não faz nada direito, esse tipo de coisa assim, sabe? E aí, isso, Deus não é assim, definitivamente Deus não é assim. Agora, Cacau, é interessante... Até porque, Bibo, pera só um pouquinho. Deus sabe exatamente o que o ser humano devia ser, né? Então, tem essa, né? E a gente tá meio longe. E ele sabe exatamente que foi ele que criou, e ele sabe exatamente a graça que ele tem para nos formar segundo a imagem dele. Então, não existe... É uma coisa que a gente não enfatiza muito, é bem boa a gente tocar nesse assunto, hein, Bibo? A gente não enfatiza muito essa... Nossa, eu vou falar uma coisa aqui, se alguém fizer um corte desse vídeo e colocar e me queimar, viu, galerinha... Os reformaus, porque tem reformaus, tem reforbons e tem os reformaus. Tem reformaus, reformados e reforchatos. E reformédios, que é a galera normal. Não, mas se você é um reformalvado, não faça isso comigo, porque eu vou explicar. Mas Cacau, dá licença, fica sozinho nessa aí, Cacau. Eu tô até... Não, volta aqui, que a sua reação vai me servir de álibi. Não, mas assim, nós temos fé em Deus. Mas, em certo sentido, há essa fé de Deus em nós. Em que sentido que eu quero dizer? Deus sabe exatamente do que nós somos capazes através do poder dele. O que ele pode fazer conosco, ele sabe exatamente, entendeu? Então, entregar-se a ele nunca deve ser a partir de um pensamento assim, mas será que eu tô na posição de estar na mão dele? Entendeu? Será que eu tenho a capacidade? Ele sabe exatamente tudo o que ele é capaz de fazer através de nós, entendeu? Então, essa ideia é uma ideia importante de nós pensarmos assim, eu posso me chegar a Deus e dizer, Senhor, eu errei, eu pequei. Senhor, eu pequei de novo. Você pode fazer isso, né? Porque é a única coisa que você pode fazer. Todo o resto é muito menos do que isso. Entendeu? Então, fique tranquilo quanto a isso. E nesse sentido, a gente pode pegar uma coisa que o Tim Keller fala lá no Deuses Falsos. No Deuses Falsos, o Tim Keller fala assim, olha, se você, depois de pedir perdão para Deus, eu estou parafraseando, tá? Mas se você, depois de pedir perdão para Deus, e entendendo que Deus te perdoa e tudo mais, né? Você ainda continua se sentindo culpado, você ainda continua... se sentindo insuficiente, não consegue se perdoar, de certa forma, é porque você está tentando agradar uma outra divindade maior do que Deus mesmo, né? Na sua cabeça, que é a sua própria consciência culpada. Você, no final das contas, tem um Deus acima de Deus, que é a sua consciência. Então, confiar no perdão de Deus é poder falar assim, olha... consciência, você não tem a última palavra sobre mim. Sabe lá em Romanos, quando Paulo fala assim, lá no capítulo 2, que as pessoas sem lei, elas de vez em quando cumprem o que a lei faz, exato. E aí então elas mostram que ela tem a lei na consciência, ora as acusando, ora as absolvendo. Veja, elas não sabem o que Deus quer, elas não têm a lei, elas não sabem qual é a vontade de Deus, mas a consciência delas tem uma questão moral, todo mundo tem. O lance da fé em Deus é você não deixar que seja a sua consciência que te absolva ou que te condene, mas integrar-se ao perdão de Deus, entendeu? Isso é a liberdade do perdão de Deus. É Paulo também escrevendo aos Coríntios, olha, vocês, não me importa como vocês me julgam, nem eu mesmo me justifico.
A minha consciência não me acusa, mas não é ela que tem a última palavra. Não é porque a minha consciência é tranquila que eu sou inocente. Eu vivo a minha vida diante de Deus. Eu estou parafraseando também o que Paulo fala, né? Ele vive sua vida diante de Deus. Então é Deus que justifica. Apoderar-se desse perdão de Deus é entender que não é a divindade da nossa consciência culpada que nós estamos servindo. É um Deus que não só nos perdoa, como nos orienta, nos forma e nos encaminha, né? Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, né? Sensacional. Cacau, tudo isso que a gente está falando, eu penso que exalta a graça de Deus, exalta, né, esse Deus amoroso, esse Pai, né, e que tem fé em nós, como você falou ali no corte que pode ser perigoso. Cuidado com o corte, olha. Volta lá para ver o que eu disse. Exato. Então, Cacau, nesse Deus ter fé em nós, vê se a gente pode ampliar a discussão para o que eu vou levantar agora. Tá. É claro que Deus não é aquele paizão. Cuidado com outro corte errado também. Ele não é aquele cara assim que também. Tudo bem. Ainda que ele mesmo mande a gente perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoe sempre. Se ele pede isso de nós, que a gente sempre perdoe, cara, é óbvio que ele perdoa. Então isso tem que ficar bem claro. Tem que ficar bem claro. Deus perdoa sempre. Um coração arrependido sempre encontra perdão na casa do Pai. Isso é verdade bíblica inquestionável. Mas, Cacau, Deus tem expectativas em nós também. E você usou a palavra ali, né? Santificação e tal. Então, de alguma forma, até o fato de Deus entregar os mandamentos, de nós termos na Bíblia vários preceitos, de nós termos na Bíblia os indicativos e também os indicativos e... Esqueci agora o contraponto as ordens, como é que é? Normativo? Não, indicativo e... Gente, esqueci. Prescritivo? Não. Que a gente tem que fazer, o que seria? Imperativos. Imperativo, exato. Então, a gente tem na Bíblia ali os indicativos, os imperativos e tal. Então, de fato, Deus espera algo de nós. Sim, é claro, Deus tem expectativas também. Obviamente que ele nos entende, e aí você tem que prestar atenção em tudo que nós falamos até agora. Mas eu consigo levar também para esse lado, Cacau, por exemplo, assim, que Deus tem também expectativas em nós e que a gente ande no caminho que ele propõe. Como é que a gente entende porque a gente teve um discurso aqui da graça sensacional. E que, infelizmente, muitos utilizam esse discurso e barateiam a graça, para citar o Bonhoeffer aqui. É uma graça barata, uma graça sem discipulado. A expectativa de Deus é de que nós tenhamos uma vida com ele, andar com ele, né? Como fala lá em Gênesis, por exemplo, sobre Enoque e sobre Noé, né? Que eles andavam com Deus. Então, veja, até nisso é um relacionamento com ele, né? Toda a prescrição bíblica tem esse objetivo, né? De um relacionamento com Deus. Se você pensar, até a lei era assim, tá? Qual era o maior mandamento? Qual era o mais importante? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a força, com toda aquela questão lá. Amor é um relacionamento, né? E amor nunca é cumprimento de uma ordem, né? Eu acredito que você não casou com a Xanda assim no seu casamento, Bibo. O pastor perguntou assim, Bibo, por que você está casando com a Xanda? Você fala, porque ela mandou, né? Senão... Olha, tem casos, aí, amor, não é o meu caso, mas tem casos. Senão não seria amor. O amor é justamente, no caso, inclusive, com Deus, ele vem de um certo constrangimento do fato de Deus ter amado o povo primeiro, ter libertado o povo. Então, quando Deus ordena, amem, ele não está ordenando dizendo assim, olha, já era, eu estou te mandando me amar, porque não é assim que se produz amor. Ele está orientando o nosso coração. Porque o melhor que a gente pode da vida é viver um relacionamento de amor com Deus. O melhor que a gente pode querer não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, né? A gente canta o tempo todo. Então é exatamente isso. Então ele está orientando. Olha, presta atenção. Tem muitas coisas para você amar, tem muitos lugares para você perder o seu coração, mas lembra de apontá-lo para mim. E não só isso, de orientar os seus filhos a me amar também, de apontar o coração deles para o lugar certo. Certo? Então a lei tinha esse propósito de levar um amor a Deus. É essa expectativa que Deus quer conosco. Se o pecado é esse rompimento, afastamento de Deus, toda essa expectativa que Deus tem conosco é de retorno a Ele, sempre de retorno a Ele. E por que eu estou insistindo nisso? Porque às vezes a gente acha que Deus é alguém só de longe, olhando a gente andar e vendo a gente se desviar.
quando na verdade Deus está indo buscar a gente nos descaminhos e trazer para perto dele de novo. E é ele que nos conduz, é ele que nos abençoa, é ele que nos... Então, assim, até essa questão da expectativa é uma expectativa que ele tem do que ele pode fazer em nós. E essa fé que eu falei que ele tem em nós é uma fé que significa a certeza que é a certeza que Deus tem do que ele mesmo pode fazer em nós. É a fé nele mesmo, né, que ele tem. Então, até nisso, Bíblia. Agora, por isso que é muito importante olhar os mandamentos bíblicos, olhar as ordens da Escritura, que são realmente o nosso padrão de conduta, o nosso padrão de santidade, olhar o pecado que de fato existe, ninguém está negando o pecado aqui, e entendê-lo que o pecado, ele não só é errado, ele é ruim, entendeu? Ele é ruim, ele é uma quebra do sentido da nossa existência, que é nos relacionar mais com Deus, que é viver mais em comunhão com Deus. Então, por isso, é uma ideia, né? Mudar um pouco esse conceito de um Deus que até a nossa oração é insuficiente. Falar, quer saber? Não vou perdoar mais, já é a 10ª vez que está me pedindo perdão. Justamente o contrário, né? É um Deus que se alegra porque você foi de novo para ele, você voltou a ele, entendeu? Exato, sensacional, sensacional. Legal, Cacau, legal. Mas aí, o que essa pessoa faz, né? A pergunta dela é o que ela faz. Bem, compreende tudo isso que a gente acabou de falar aqui. E claro, né? Procura também um discipulado. Acho que o discipulado pode ajudar, o caminhar junto, a confissão também, porque assim, Deus sempre está pronto. E quem sabe confessar para alguém também ajuda. Alguém de confiança, que não vai lhe julgar, né? Eu sei que são cada vez mais difíceis pessoas assim, mas a fórmula de Tiago, ela é bonitinha, ela é bacana e tal. Confessem vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Então ajuda. O outro te ajuda. Eu vou dar 2 sugestões práticas, bem práticas. Uma o Bibo já deu, é essa aí. Encontre alguém com quem você possa conversar, com quem você possa compartilhar sua luta, pode compartilhar suas tentações. Alguém que não vai, te ver como uma pessoa pior por causa disso, porque ele também é tão pecador quanto você. Então, se ele impõe sobre você uma visão de santidade baseado nele mesmo, essa pessoa não é adequada, porque o padrão é Deus, não é ele, né? Então, procure essa pessoa que vai te olhar como pecadora que ela é e perdoada, para te lembrar, não que você é muito pecador, mas que você é perdoado, entendeu? Então, essa é uma outra coisa. Mas também não pode ser uma pessoa que vai te levar mais pro pecado, né? Que também tem isso, entendeu? Alguém que vai falar, não, isso aí é tranquilo tal, e vai carregar você junto. Então, em geral, pessoas mais maduras e piedosas da igreja, essas são pessoas ideais, mas pessoas que manifestam essa graça. Isso é perceptível, né? A gente sabe como que isso é, tá? Segundo conselho, meditação no evangelho. Ou seja, na boa notícia do perdão de Deus. Fazer a mensagem do perdão de Deus que está aqui na sua cabeça vir até o seu coração, entendeu? Ela está na sua cabeça, você sabe bem como funciona justificação, como funciona perdão, como funciona graça, salvação, você sabe tudo isso. Mas falta isso pulsar no seu coração, você ter isso assim como uma coisa que o diabo não vai mais poder te acusar, né? Então é isso. Agora, era necessário a gente falar uma coisa, eu esqueci, Bibo. Agora não sei se vai ficar fora de ordem aqui. Tem uma coisa muito importante. Se o seu pecado faz mal para outra pessoa, ou fez mal para outra pessoa, e você não precisa só do perdão de Deus, mas você precisa também do perdão da outra pessoa, não pode chegar para a pessoa e falar assim, Deus já me perdoou, então fica na sua. Não. Por quê? Porque esse relacionamento com Deus nunca é individual, nunca é você e Deus. É você, Deus e as pessoas que Deus ama, ou seja, todo mundo, né? Então, é importante que você se restaure com a outra pessoa também. Que você vá, peça perdão, que você se reconcilie com ela, tá bom? Deus sempre coloca esse padrão. Se você vai levar sua oferta para Deus, um relacionamento você e Deus, e você tem um problema com o irmão, você tem que deixar a oferta e ir lá resolver com o irmão e depois oferecer a oferta. Lembra esse princípio, né? Boa. Então, Deus pede que, para andarmos na santidade com ele, andemos em harmonia com os nossos irmãos. Não adianta nada você falar, Deus já me perdoou, o que você pensa não importa. Não, você vai lá, reconhece o seu erro, assume, e é óbvio que a gente não obriga ninguém a nos perdoar. Se a pessoa decidir, apesar da sua confissão, do seu real arrependimento, e é real arrependimento, viu? Não é aquele arrependimento assim, Bibo, quero te pedir desculpa caso eu tenha te... né? Não é isso, né? Clássico, se eu te acho que você magoei, não me entendeu desculpa. bem. Não. Não. É assim, me perdoa porque eu te magoei, me perdoa porque eu fiz isso,
né? Se ainda assim a pessoa não te perdoar, é uma escolha dela. Aí é um problema dela, né? Mas você você foi lá, confessou o seu pecado, pediu perdão, reconheceu o seu erro, e isso faz parte também de reconciliar-se com Deus, tá bom? Então essa questão é importante colocar também. Então tá, fechou. E aí você já entra nas 2 dicas que você ia dar, Cacau? Isso aí é ter alguém com quem você possa conversar, confessar, abrir o coração e medite no evangelho. Lembre-se, traga sempre a memória e exercite no coração o perdão de Deus, sabe? Quando você vai diante de Deus e confessa o seu pecado diante de Deus e é lembrado do perdão, vai ao texto bíblico, lembra do perdão de Deus, como Deus perdoa, como Deus é amoroso, né? Reflete nisso, lembra da cruz, como custou a cruz para que nós sejamos perdoados, e como isso significa que Deus nos perdoa baseado na obra da cruz e não baseado nas nossas obras. Quanto mais você meditar nessas coisas, mais você vai ficar apta para lidar com esses sentimentos de culpa e tal, e para poder viver uma vida com liberdade. Sensacional, sensacional. Cacau, é isso. Esperamos ter ajudado essa querinte, é querida com ouvinte. Querida crente. Essa querida crente, ouvinte. Que é ouvinte, é querinte, querida com ouvinte. Esperamos ter ajudado você respondendo essa pergunta e a outros que assistiram esse programa até o final. Muito obrigado. Cacau, lembrando a nossa audiência 2 coisas. Mais uma vez, a EBT, a Escola Bibotalk de Teologia, tá aí. Aula comigo, com Cacau e com a galera que grava o Bibotalk. E sempre que você vai comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk, porque isso nos ajuda demais, tá bom? E olha a última aula que a gente teve ao vivo, a importância da teologia bíblica. Aula 1 começou, módulo novo na IBT, comigo e com o Cacau, e tá sensacional. E você deve ser nosso aluno, porque o negócio aqui é top, top. Exatamente. Cacau, é isso? Tamo together, voltamos na sexta que vem. Valeu. Deus abençoe e até o próximo BT Papo. Passa pros amiguinhos, passa pras amiguinhas, que o programa aqui tá bem divertido, tá legal. É a melhor meia hora da sua sexta-feira, depois do happy hour. Fala sério, é a melhor meia hora, é comigo e com o Cacau aqui. Você pode almoçar, sai às 11 horas da manhã, já pega, já programa, já almoça com a gente. Olha aí, você pode se engasgar às vezes com uma piadoca sem graça aqui? Pode, mas faz parte, faz parte. Mas com certeza vai aprender alguma coisa e será ricamente edificado. Então passa a gente para frente. Beijo e até a próxima. Terça tem BT Cash.